Senhor nosso Deus, nós apresentamos essas crianças e adolescentes na tua presença. Pai querido, que o Senhor possa estar nos derramando as tuas bênçãos sem medida sobre elas. Pai, que cada uma dessas crianças possa receber algo próprio do Senhor. Pai, que elas possam estar crescendo nos conhecimentos do Senhor, Pai. Pai, livre, guarde elas, Pai. Ao deitar, ao levantar, aonde elas colocaram a ponta dos teus pés, Pai. Que o Senhor esteja ali nos guardando, nos protegendo, Pai. E que a sabedoria do Senhor possa estar crescendo juntamente com elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, continuando com a presença, Deus, em nome de Jesus, Pai. Colocamos a vida do pastor Marcelo diante de Ti, Deus. Pai querido, vamos aí mais, ó Pai. Deus amado, sabemos que a tua unção já está sobre a sua vida, Deus. E Deus, que você nos toma posse em nome de Jesus, Pai. Essa palavra maravilhosa que o Senhor já entregou. Amém, Senhor. Amém. E quando as informações. Amém? Abaixa um pouco o microfone do pregador aí, está muito alto. Ei. Pode abaixar um pouquinho. Está muito alto. Pai do Senhor, amém, queridos? Amém. Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Agora, aí, os dois lá no cantinho geral, abaixa um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão. Não. Fala com convicção. Fala, meu irmão. Essa noite. É uma noite de adoração. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém? Você está aqui para adorar o Senhor nessa noite? Sim ou não? Aleluia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós não temos outro motivo para estarmos aqui, não ser adorar ao Senhor e permitir que Ele faça em nós aquilo que Ele quer fazer. Amém, queridos? Então nós precisamos estar abertos para que Deus faça em nós aquilo que Ele quer fazer. Para que Deus opere em nós aquilo que Ele quer liberar. E se nós permitirmos, se nós abrirmos nosso coração para Deus, nós vamos sair daqui da forma que entramos. Nós vamos sair daqui como nós esperamos. Tocado por Deus, cheio da presença de Deus, amém? Amém. Todo mundo achou João 13? Versículo 34, Jesus disse aos seus discípulos: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amém. É isso que diz a sua Bíblia aí? Bom, Jesus estava trabalhando com os discípulos. Tinha acabado de acontecer aquele episódio aqui, Jesus lavou os pés dos discípulos. Daí a pouco Pedro nega a Jesus, né? Jesus fala que seria traído pelos discípulos. Ele estava ali trabalhando com os discípulos, ensinando aos discípulos, se preparando para a sua ida para os céus. Ele deixaria os seus discípulos para darem continuidade. Então ele estava ali no último tratamento com os discípulos. Então nesse último momento, nesse último tratamento, depois de já ter ensinado sobre oração, sobre milagres, sobre a atuação do poder de Deus na vida da multidão, depois de ter ensinado outras coisas, ele começou a ensinar algumas coisas simples. E ele, depois de ter lavado os pés, depois de ter apontado o traidor, ele vira para os discípulos e diz para ele: olha, eu quero dar um novo mandamento para vocês. Eu quero dar uma nova ordem para vocês. O que é, Jesus? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E se vocês se amarem, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, todos vão olhar para vocês e vão saber que vocês são meus discípulos. Amém? Esse é um chamado especial para nós, que somos discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Graças a Deus. Nós somos discípulos de Jesus, e esse é um chamado especial para todos nós. Amar
amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E quando nós nos amarmos uns aos outros de verdade, plenamente, todos que olharem para nós vão perceber que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Prático isso, né? Simples isso. Esse mandamento do amor era algo tão profundo que Jesus queria ensinar. Numa outra ocasião ele falou: olha, eu quero transformar aí os 10 mandamentos, as 10, em apenas 2. E quais são? Que negócio é esse que Jesus tinha com o amor? Jesus tem com o amor. Ele diz: olha, o novo mandamento vos dou. Agora vocês vão amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora aqui, falando pessoalmente com os discípulos, ele diz para eles: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros. Amem-se. Eu estava fazendo uma declaração de amor para o Fabrício aqui, agora mesmo. Foi ou não foi, Fabrício? Eu falei: Fabrício, eu te amo demais. Você é um homem de Deus e eu te amo. De verdade, eu falei isso para ele ali na porta. Eu não estou brincando, não. Foi ou não foi, Fabrício? Antes de começar o culto, eu cheguei lá e expressei para ele que estava no meu coração. Eu falei: Fabrício, eu olho para você e te amo. Eu acreditei. É verdade, diante de Deus. Diante de Deus é verdade. E isso é um chamado para nós, como discípulos de Jesus. E nós precisamos levar isso muito a sério. Nós precisamos viver isso de verdade. Porque isso não foi uma opção. Jesus não disse algo: se você quiser, ame o Ailton. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: um novo mandamento vos dou, te dou uma nova ordem. Eu quero dar uma ordem para vocês aqui agora. Amem-se uns aos outros. Aí o Ailton fala assim: mas fora não me amar, também não vou amar ele. Não, nós não temos esse direito. A ordem do nosso mestre é de que nós nos amássemos uns aos outros. Eu tenho que te amar, você tem que me amar. Não é uma opção, não depende da nossa aprovação ou da nossa rejeição. Não pode ser um chavão no dialeto evangélico, no dialeto cristão: eu te amo, meu irmão, com o amor de Cristo. Nós falamos muito isso, né? Nós cantamos: eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Nós cantamos isso durante muitos anos, mas não pode ser simplesmente um chavão, não pode ser simplesmente uma frase de efeito, não pode ser simplesmente algo para agradar. Nós precisamos nos amar uns aos outros e temos que pensar nisso como uma ordem de Deus para nós, como uma ordem de Jesus para nós. Amém, queridos? É uma obrigação que nós temos, independente das circunstâncias. Olha, eu vou amar a Ilza se a Ilza for boa comigo, ou a Ilza vai amar o pastor se o pastor for legal. Independente das circunstâncias, nós precisamos nos amar, independente da variação das circunstâncias, porque às vezes a gente tem motivos de sobra para amar alguém, não é? Quando a minha sogra faz almoço para mim, eu amo ela. Mas muitas vezes quando alguém pisa no meu carro, pisa no seu carro, nós perdemos a nossa razão, o nosso motivo racional de amar aquela pessoa, não é verdade? Nós perdemos o nosso motivo racional, nós não raciocinamos em amar. Mas o mandamento que Jesus nos deu, o mandamento que Jesus deu para os seus discípulos, é que nós nos amássemos independente das circunstâncias. Nós não precisamos, nós não devemos precisar de uma circunstância favorável para que nós possamos amar. Nós não devemos precisar, nós vamos nos esforçar para amarmos independente das circunstâncias favoráveis. Para olharmos uns para os outros e nos amarmos simplesmente. Nós vamos aprender isso. Quem nos ensina isso é o Espírito Santo de Deus. Então, amar é uma ordem que precisa ser cumprida agora. Olha para o seu irmão e fala para ele: amar é uma ordem que precisa ser cumprida agora. E interessante que Jesus falou assim: ele falou assim: olha, um novo mandamento vos dou, uma nova ordem vos dou. Os discípulos devem ter ficado assim antenados. O que será que o mestre vai falar agora? O que será que Jesus vai falar para nós? Qual será essa nova ordem? Ele vai falar que vocês se amem. Talvez algum dos discípulos possa ter. Abaixa aqueles dois últimos lá, Rodrigo, um pouquinho. Pode abaixar, os dois branquinhos. Abaixa um pouquinho isso. Talvez os discípulos tenham pensado: Jesus, mas essa nova ordem é que nós nos amemos
Jesus estava falando desse amor em um novo aspecto. Lá em Deuteronômio a gente já começa a ver Deus ensinando os crentes a amarem uns aos outros, mas Jesus agora está falando de um amor em um aspecto diferente, e um amor que nos faz cumprir os desígnios de Deus para nós depois de Cristo. Um amor que nos faz viver um cristianismo verdadeiro. Ele precisa desse amor. Por isso que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vocês se amem. Ele está falando desse amor como uma novidade para nós. Ele está querendo dizer que se nós nos amarmos agora, nós estamos então vivendo uma nova aliança que foi baseada em amor. Um amor prático. E eu me emociono muitas vezes que eu penso nisso. Um amor tão prático que Deus pegou o seu filho e mandou ele para uma cruz. Ele não simplesmente não disse. Ele não disse: olha, eu amo vocês como nós dizemos. Quando eu dei o primeiro beijo na Melissa, eu já olhei nos olhos dela e falei: te amo. E ela falou: porque nós temos essa facilidade de falar: eu te amo, é tão simples, mas Deus não bradou lá dos céus e gritou: eu amo vocês. Ele não fez isso, ele simplesmente colocou o seu amor em prática. Ele mandou o seu filho, e ele morreu na cruz do Calvário, pronto. Ele mostrou o seu amor. E Jesus está ensinando aos seus discípulos que a novidade desse amor, a novidade desse amar uns aos outros, é que nos faz cumprir a nova aliança com Deus. É que nos insere na filiação, é que nos insere na paternidade celestial. Esse amor, quando nós amamos uns aos outros. E aqui o texto fala pouca coisa, não quis pegar muitas coisas, muitas referências, mas tem outros textos que falam que se nós não amarmos, nós não conhecemos a Deus. Outros textos que falam que se nós não amarmos, nós não conheceremos o reino de Deus. Se nós não amarmos o nosso irmão que está aqui, nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos. A Bíblia é cheia de toques com relação ao amor. E esse amor é um amor que nos insere no plano de Deus. Sem esse amor, nós estamos fora do plano de Deus. Se nós não amarmos, nós estamos fora do plano de Deus. Que é isso, pastor? O que você está falando? Eu estou falando que a Bíblia nos ensina que nós precisamos amar. É um mandamento e nós temos que ser obedientes. Então, a novidade desse amor, é que nos insere numa nova aliança. Nós não podemos viver essa nova aliança sem amor. E quando nós falamos de amor, eu estou falando de um amor prático. Estou falando de um amor verdadeiro, de um amor sincero, não de um dizer eu te amo, de um dizer eu amo você, mas um amor que se mostra, assim como Deus mostrou o seu amor por nós na cruz. Eu não tive dúvida nenhuma quando eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu não tive dúvida nenhuma no amor de Deus. Eu creio que você também não tem, porque ele não falou simplesmente, ele mostrou o seu amor, ele provou o seu amor. E amor se mostra assim. Amor é assim que nós devemos nos amar. É nos dando, é nos entregando uns aos outros, é fazendo, tendo tempo uns para os outros, é cuidando uns dos outros. Assim se mostra amor. Quando eu me importo com você, quando você se importa comigo, nós estamos demonstrando amor. Esse mundo está cheio de frases, esse mundo está cheio de palavras, mas o amor verdadeiro é demonstrado, amém, amados? Essa é a novidade desse amor. Nós precisamos amar. Outra coisa que Jesus fala é sobre, ainda no versículo 34, é sobre a reciprocidade desse amor. Jesus fala de um amor que eu preciso dar e ao mesmo tempo eu preciso receber. A mesma obrigação que eu tenho de te amar, você tem de me amar também. E se nós cumprirmos esse mandamento, nós vamos viver então um oceano de amor. Eu vou te amar, você vai me amar, Deus vai nos amar, nós vamos amar a Deus e nós vamos viver envolvidos em tamanho amor. Se nós formos capazes de entender a intenção de Deus quando nos ensina e quando nos orienta a nos amarmos e a vivermos o amor, nós vamos perceber que o Deus de amor, o Deus que é amor, quer que nós vivamos imersos ou submersos em amor, queridos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, precisa haver reciprocidade nesse amor. Eu não quero dizer então que você precisa amar a quem te ama. Não. Você precisa amar a quem te ama, e amar a quem não te ama também, até que essa pessoa tenha um entendimento de que ela também precisa amar. Até que o Espírito Santo alcance o entendimento dela para que ela possa aprender que todos nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos que haja reciprocidade nesse amor. Quem se sente amado aqui? Agora só falta você amar então. É só você amar e pronto, já é recíproco. Precisamos nos amar. E esse amor que Jesus ensina, ele tem um referencial. Talvez alguém possa se perguntar: como que eu vou amar? Como é que é esse amor? E Jesus fala, olha, amem-se uns aos outros. Bom,
um amor sobrenatural, um amor sobre-humano, um amor que a nossa compreensão não consegue captar, um amor que o nosso intelecto não consegue absorver, um amor que a nossa capacidade psíquica, falando difícil, não consegue absorver, não consegue entender. É desse jeito que o Senhor quer que nós nos amemos. Pastor, mas isso parece tão inalcançável. Se nós abrimos o nosso coração para o amor, se nós abrimos o nosso coração para amar, como Cristo nos amou, nós vamos perceber que o próprio amor de Deus vai fluir de cada um de nós. E é isso que nós precisamos, nos abrir para amar uns aos outros. Sabe, nós vivemos um tempo em que as pessoas são tão fechadas. Você concorda comigo? As pessoas são tão fechadas. Geralmente, acaba o culto. Quando eu digo as pessoas, eu não estou falando de uma coisa lá distante, lá de fora, lá nos Estados Unidos, não. Estou falando aqui em Goiânia, Aparecida, aqui na nossa igreja, nos nossos arredores. Às vezes nós somos tão fechados. Acaba o culto, acaba o momento de comunhão, o momento de adoração, nós somos loucos para ir embora. Nós entramos para dentro das nossas casas, entramos nas nossas portas. Somos incapazes de amar um pouquinho uns aos outros. Somos incapazes de nos darmos um pouquinho uns para os outros. A nossa semana é tão corrida, né? A gente trabalha tanto, se cansa tanto, faz tanta coisa e não tem como dispensar esse amor. E nós ficamos, como é que eu posso dizer? Nós ficamos ocultos em nós mesmos, ocultos nos nossos lares. Eu, pastor Marcelo, às vezes me pergunto, onde é que está a minha igreja? Às vezes quando eu estou lá em casa, durante a semana, eu falo, cadê a minha igreja? Eu tenho uma igreja, onde é que está a minha igreja? E ao mesmo tempo eu também estou lá, incluso no meu conforto, e nós temos esse hábito, e nós precisamos sair para amar. Diga, sair para amar. Precisamos sair para amar. Hoje eu recebi visita da minha sogra, do meu sogro, almoçaram comigo lá em casa, foi uma bênção, foi muito bom ter recebido eles lá. Não estou querendo dizer que amar se resume a você ir almoçar na minha casa ou ir almoçar na sua, mas temos comunhão. Nós temos interesse de estarmos juntos, demonstra amor. Temos interesse de olharmos uns para os outros. Isso é amor. Nós precisamos então amar como Cristo amou. E eu quero dizer algumas coisas a respeito do que Cristo fez por nos amar. Irmãos, Jesus viveu 33 anos aqui na terra, não foi? Sim ou não? Sim. Mas ele já sabia de tudo que ia acontecer, sim ou não? Sim. Mas esses 33 anos ele conviveu no meio de uma humanidade perversa, pecadora, inconsciente de Deus, incapaz de amar, incapaz de perdoar. Ele viveu nesse meio e 33 anos depois ele se entregou para morrer numa cruz, para cumprir o plano divino, para que esses seres humanos, para que esses homens e mulheres obtivessem redenção, apesar de si mesmos, apesar de serem quem são, de praticarem tudo que praticam, de falarem tudo que dizem. Jesus os amou e morreu por eles, se entregou mesmo assim. Talvez eu ou você poderíamos dizer, pai, deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas aqui não merecem o céu. Essas pessoas aqui nem sequer querem o céu. Essas pessoas aqui não estão nem um pouco interessadas em céu. Vamos deixar de mão desse negócio? Vamos para outro planeta, quem sabe? Vamos ter outros seres em outro planeta para a gente fazer um plano ali, né? Talvez Jesus pudesse, ou talvez se eu ou você tivéssemos a condição de fazer essa avaliação, nós talvez disséssemos isso. Porque no momento que Jesus foi ser crucificado, aquela multidão por quem ele morria gritava: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós gostaríamos que você descesse daí, que você não estivesse sendo crucificado. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Era isso? O povo fechava os punhos e gritava: crucifica, crucifica. E olha, a Bíblia é muito light. Ela só nos conta que as pessoas gritavam crucifica. Mas muitas outras coisas eram ouvidas ali naquela ocasião, eu tenho certeza. Já viu quando vai em político? Tem que correr para o ouvido dos meninos, né? Porque começa aquelas palavras. Imagina quando Jesus estava lá, sendo crucificado, as pessoas amaldiçoavam, gritavam palavras que talvez nós tivéssemos vergonha de pronunciá-las sozinhas, trancados no banheiro.
Porque toda a maldade estava ali presente. Toda a maldade do ser humano estava ali aflorada para que pudesse ser levada por Cristo. E Jesus tomou sobre si, lá na cruz do Calvário. Esse amor é difícil demais de entender. É muito mais fácil viver do que compreender. Esse amor é desse jeito que Jesus quer que nós nos amemos. Se o irmão gritar assim, crucifico Ailton, você ainda tem que amá-lo. Você ainda tem que olhar para ele com olhos de amor, suportá-lo em amor, se entregar para ele ou por ele em amor. É o amor padrão Cristo. Nós precisamos amar o amor padrão Cristo. E quando nós nos amamos assim, quando nós somos capazes de nos entregarmos em amor assim, uns pelos outros, e eu quero dizer outra coisa. Às vezes nós falamos algumas coisas na igreja, nós pregamos ou escutamos uma pregação que aparentemente quer tocar o nosso comportamento como igreja, como congregação. Uma pregação que muitas vezes quer interferir no nosso comportamento ou no nosso relacionamento crente-crente, irmão-irmão. Mas não, a palavra de Deus ela quer nos atingir como um todo. E se você não começar a aplicar tudo isso na sua casa, para depois aplicar na vida do irmão da igreja, você vai falhar. Você não vai dar conta não, querido. Não vai dar certo. A pregação precisa atingir você como um todo. Se te incomodar lá no fundo do seu ser, e quando você abrir os seus olhos pela primeira vez de manhã, as pessoas que estão mais próximas de você precisam ser as primeiras a receber o produto da pregação na sua vida. No caso dessa noite, como a pastora Melissa precisa abrir os olhos de manhã e me amar, e me amar, e me amar. Em contrapartida, eu preciso olhar para ela, queridos, e amá-la, e amar, e amar, e amar. Eu preciso olhar para as minhas filhas e amá-las. Elas precisam olhar para mim e me amar. Precisa começar em casa. Quando nós estivermos lá em casa, cheios de amor, nos preparando para vir para o culto, nós chegamos aqui cheios de amor e começamos a amar os irmãos. E começamos a ser amados pelos irmãos. E esse é o plano de Deus para nós como igreja, amém, queridos? Esse é o plano de Deus para nós como igreja. E esse plano de Deus acontecendo vai transformar a nossa realidade, vai transformar a realidade da nossa igreja, vai transformar a realidade da nossa casa, vai transformar as nossas vidas por completo. É de Deus ou não é? É de Deus. Deus quer transformar as nossas vidas através do amor. E por último, Jesus fala desse amor que é um sinal daquele versículo. Depois que eu amo lá em casa, depois que eu amo as pessoas mais próximas, esse amor me faz um discípulo de Jesus. O verdadeiro sinal de um discípulo não é institucional. A Larissa chamou o obreiro Fabrício para vir falar aqui dos dízimos e ofertas, mas é o diácono Fabrício. Mas isso não faz de você um discípulo de Jesus. Eu já fui obreiro, já fui diácono, já fui evangelista, hoje sou pastor. Quem sabe eu quero ser ministro? Brincadeira. Mas isso não é isso que faz de mim um discípulo de Jesus. Eu só vou ser discípulo de verdade de Jesus se eu praticar esse amor, se eu amar meu irmão como Cristo amou. O verdadeiro sinal de um discípulo, ele não está nas roupas que ele veste. Às vezes quando a gente vem para a igreja, eu fico mexendo com as pessoas na rua. Hoje eu até mexi com um cara, porque eu vejo a pessoa de terno e gravata com a pica no painel do carro, eu já falo, vamos orar, irmão, vamos embora, glória a Deus. Aí tinha um rapaz de moto, parou no semáforo do meu lado, com um instrumento nas costas, domingo à tarde, 6 horas da tarde. Eu falei assim, vai adorar onde Deus? Ele falou, pior que não. Ela deve tocar alguma banda por aí, Fabrício. Ele falou assim, mas é meu sonho. Eu falei, profetizo, você vai chegar lá, em nome de Jesus. Ele acelerou a moto e foi embora. Mas não é porque a pessoa está de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço,
que ela é o discípulo de Jesus. Não é. A verdadeira marca do discípulo de Jesus é o amor. A verdadeira marca do discípulo de Jesus são suas práticas de amor. Não são as palavras que eu digo. Não é o tempo em que eu congrego. Não é ouvir na igreja que faz de mim o discípulo de Jesus. Mas é o amor prático que faz de mim o discípulo de Jesus. Tem uma canção de um cantor norte-americano que eu estou encantado com ela. Eu escutei essa canção essa semana muitas vezes. E ele fala assim: o amor é um verbo e não é uma coisa. Não é algo que você possa segurar. Não é algo que você possa gritar. O amor não é uma coisa. O amor é um verbo. Pode parecer estranho que é em inglês. Traduzindo fica meio fora de contexto. Aí ele fala assim: quando você me mostra amor, eu não preciso mais das suas palavras. O amor não é uma coisa. O amor é um verbo. O verbo é ação, né? Assim como Deus nos amou e agiu, nós também precisamos amar e agir em amor. Praticar esse amor. Um amor prático. Um amor que envolve as nossas atitudes. Nós precisamos amar e sermos discípulos de Jesus. É amarmos um amor que não é uma coisa, mas é um verbo. Não é uma coisa, não é algo, mas é um verbo. E eu preciso praticar, eu preciso agir. Amém, amados? Concluindo. Não é o que nós falamos, então. Não é o que nós demonstramos, às vezes, com atitudes vazias. Mas é o que nós praticamos pelo bem do outro, que demonstra amor, que nos faz discípulos de Jesus. Amém, amados? Essa igreja está cheia de discípulos de Jesus essa noite? Amém. Nós vamos viver esse amor, então. E nós vamos viver esse amor. Amém? A minha cabeça fervilha de desafios para que eu possa fazer para você e para mim, com relação ao amor, com relação a amar. Mas eu prefiro nessa noite orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que te conduza ao amor, que te conduza ao amar o próximo, que te conduza a viver a reciprocidade do amor uns pelos outros, ensinado por Jesus aos seus discípulos, aqueles que são discípulos. Jesus falou isso num momento bem particular com os seus discípulos, porque esse ensinamento é para aqueles que realmente são discípulos, é para aqueles que realmente querem andar com Ele, é para aqueles que realmente querem demonstrar o amor de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Que esse amor possa ser usado por Deus na sua vida, para a geração de novos discípulos, para a multiplicação do reino, para a cura, para a visitação de Deus sobre as famílias, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelos teus propósitos nas nossas vidas, pelo privilégio de estarmos inseridos, ó Deus, nos teus planos. Pedimos ao Senhor, libera sobre nós o teu Espírito. Abrimos o nosso coração nessa noite, nós não vamos resistir, nós não vamos te impedir. Vem sobre nós e ministra nas nossas vidas. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos instrui, nos ensina a tua vontade para nós, nos ensina a romper as barreiras do amor, a amarmos como Cristo nos ama. Nos ensina a vivermos a palavra de Deus, a sermos discípulos não pelo estereótipo, não pela institucionalidade, ó Deus, mas pela prática do amor. Nos ensina. Espírito Santo, toma as nossas vidas, toma o nosso coração, toma a nossa alma e nos ensina. Ministra em nós, ó Deus, a tua vontade e os teus propósitos. Transforma-nos a cada dia numa igreja que ama e que vive esse amor, numa igreja que ama e que pratica esse amor em nome do Senhor Jesus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Senhora Melissa.